Olá, gente mais que boa, tudo bem? Graças a Deus, né? Vencemos mais um dia. Meus irmãos, nós temos falado sobre promessas de Deus, promessas que Deus tem cumprido, e vem uma pergunta na nossa mente quando a gente fala dessas promessas. Será que as promessas de Deus, elas se realizam automaticamente? Ou depende de nós? Como é que nós devemos reagir ou como nós devemos responder a essas promessas? A gente vai ver hoje. E eu vou ler um versículo que diz o seguinte: pois não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos que creem, primeiro no judeu e também o grego. Pois nela a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esses dois versículos é o versículo 16 e 17 do primeiro capítulo do livro de Paulo aos Romanos. Então, como eu falei, como é que nós devemos responder às promessas de Deus? Suas promessas, as promessas de Deus, elas não são automaticamente cumpridas na vida de quem as ouve, né? Alguns respondem corretamente, enquanto outros vão responder inadequadamente, né? Incorretamente. Alguns vão desfrutar dos benefícios das promessas de Deus, enquanto os outros não. Nesses dois versículos que nós lemos, nós recebemos a resposta fundamental a tudo o que diz respeito ao Evangelho da Graça. E essa resposta é fé. Isso mesmo. Isso certamente incluiria viver de acordo com as promessas de Deus. Paulo não tinha vergonha do Evangelho devido ao caráter efetivo do Evangelho. Veja, não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. As boas novas sobre Cristo são essencialmente a graça de Deus que é proclamada ao homem. Veja, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Está lá em Atos capítulo 20, verso 24. Essa graça é o poder de Deus derramado para a salvação dos que nele crê. Esse poder é experimentado por todos que depositam sua fé nesse evangelho, seja judeu ou gentio. Para todos os que creem, primeiro o judeu, também para o grego. O evangelho, ele é eficaz. Ele é eficaz porque sustenta a justiça de Deus ao homem pecador. Se ele estiver disposto a confiar no Senhor, essa justiça vai ser efetivada na vida daquele que crê. Veja, porque nela a justiça de Deus é revelada de fé em fé. O Evangelho é mencionado nas Escrituras como uma promessa. E esta é a promessa que ele nos prometeu, a vida eterna. Está lá na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 25. O Evangelho, ele é frequentemente declarado em forma de promessas, mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo seremos salvos. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 15, 15 e Romanos 10, verso 13. Essas promessas do Evangelho são cumpridas pela fé. O justo viverá pela fé. Além da salvação inicial, as boas novas da graça de Deus incluem muitas outras promessas de Deus. Eu edificarei minha igreja, você conhecerá a verdade vos libertará. Quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele os guiará por toda a verdade. Está lá em Mateus 16, 18, João 8, 32 e João 16, verso 13. Todas essas promessas também são experimentadas pela fé, porque os justos viverão pela fé. E aí vai ser de forma contínua, assim como ela tem um início.
mas ela vai ser crescente, ela vai ser de forma contínua e crescente. Meus irmãos, você sabe o que eu quero hoje? Eu quero mais é responder adequadamente às promessas de Deus. Esse Deus que é gracioso e só me pede para confiar no que Ele prometeu. Então eu não quero ignorar nenhuma dessas promessas, nem duvidar de nenhuma delas. O que eu quero é viver confiando em todas as promessas feitas por Deus, porque Ele é fiel. Pense nisso também e que Deus te abençoe.